Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Que bom nosso reencontro. Aula 37. Nós vamos continuar falando um pouco a respeito de Pratyahara. E nós vamos explorar bastante esse assunto porque ele é muito importante. Ele é muito importante nesse processo, é o coração do processo. Sem ele nós não avançamos. E nós vamos falar um pouco hoje, fazer alguns comentários hoje, algumas reflexões profundas para entender muito bem o que é esse deserto, a parte simbólica desse deserto, a parte simbólica desse divisor de águas. E principalmente para você conseguir entender que o fato de você estar assistindo essa aula hoje, o fato de você ter assistido outras aulas anteriormente, de você estar nessa jornada, seja aqui nesse canal, seja em outros canais de meditação, canais de yoga, enfim, o fato de você estar vivendo essa estrada significa claramente que você está numa jornada e que em algum momento você vai viver essa experiência do divisor de águas. Em algum momento as coisas vão acontecer, vai acontecer alguma virada, alguma modificação e a partir daí começa um novo processo. Eu estou dizendo isso porque é assim exatamente que as coisas acontecem. Se você voltar na história, se você começar a ler a história das pessoas que realmente buscaram realização, quando eu falo realização, não estou falando só no campo espiritual, não estou falando só no campo da mística, mas pessoas que na vida empresarial, na vida corporativa, pessoas que desenvolveram algum produto, alguma metodologia de pensamento, enfim, todas elas passaram por essa estrada, passaram por esse momento desértico, encontraram seus oásis, seu recolhimento e em seguida voltaram para a vida pública, enfim, voltaram, mas voltaram outros. Mais uma vez peço a você, deixe seu like, se inscreva no canal, multiplique com pessoas conhecidas suas, pessoas que você sinta realmente que essas reflexões, que essas aulas, que essas vivências podem contribuir e vão contribuir. Muito bem, eu acho que vou começar a nossa reflexão lembrando, como sempre, da nossa referência central, da nossa referência básica. Aqui, na nossa experiência, estamos no Brasil, estamos no Ocidente, a nossa referência básica é sempre a Bíblia, é sempre os ensinamentos de Jesus. E, claro, não poderia deixar de ser. E a nossa reflexão começa no momento em que Jesus, com 30 anos, Jesus existiu ali, viveu em Nazaré, na Galileia, na Judéia, enfim, viveu ali por 30 anos. Incógnito, poucas pessoas conheciam Jesus. E de repente, Jesus surge, aos 30 anos, como o Messias, como um grande reformador. Isso é bem interessante já para marcar bem a ideia do recolhimento, a ideia do Pratyahara e depois o surgimento da vida pública, da experiência pública, da experiência notória da pessoa, da alma. Muito bem, mas tem alguns pontos importantes aí na jornada de Jesus que vale a pena a gente fazer uma comparação, uma analogia com o que estamos falando sobre Pratyahara. Em primeiro lugar, vamos lembrar que, se você ler lá na Bíblia, você vai ver que cronologicamente, primeiro Jesus recebe o batismo, ok? Ou seja, tem aquele momento mágico, que é narrado na Bíblia, mágico mesmo, em que Jesus se aproxima de seu primo, João o Batista, lá no Rio Jordão. João está batizando, fazendo o batismo das pessoas, falando para as pessoas buscarem o arrependimento, falando para as pessoas buscarem a renovação. João
era uma personalidade muito enfática, muito poderosa, um magnetismo incrível, pelo menos é o que todos narram, né? Isso é uma coisa unânime, um homem de um magnetismo incrível, né? Que vivia no deserto, que se vestia com uma pele, que se alimentava de mel e frutas silvestres. Era um homem impressionante, digamos assim. E ele estava lá fazendo batismo, enfatizando para as pessoas que elas tinham que se arrepender dos seus pecados. Isso se fala de vidas passadas, não só daqueles momentos. Buscar ser um novo homem, buscar, através daquele batismo de água, ser um novo homem. E nisso chega Jesus e João dá o batismo a Jesus, né? Jesus fala, né, que isso estava nas profecias, né, que ele receberia o batismo, que ele seria batizado. João fica até um pouco inibido de batizá-lo, por quê? Porque João sabia que Jesus era um espírito, uma alma que estava num patamar acima dele. Mas Jesus fala, não, é assim que tem que ser. As profecias falavam desse momento. O que acontece então? João batiza Jesus e narra lá, né, naquele momento, lá na Bíblia, narra que desce a pomba branca, né, um simbolismo de espiritualidade superior, um simbolismo que a gente vai ver mais para frente no nosso curso, que essa pomba branca significa esferas superiores de nós mesmos, ou seja, o nosso Atman, a nossa inteligência pura, a nossa sabedoria pura, que está muito além do nosso conhecimento mundano. Então, o nosso eu divino, a tal da pomba branca. E a partir daí, Jesus, o homem Jesus, está totalmente pleno, está revestido da sua essência divina. E aí a gente fala, mas Jesus era diferente, era um sobrenatural. Não, essa essência divina, essa pomba branca pode descer sobre nós também. Tanto isso é fato que depois nós vemos no Pentecostes, né, que é narrado no Atos dos Apóstolos, as tais línguas de fogo que descem sobre... A gente já falou sobre isso, né, em aulas passadas, que descem sobre os discípulos de Jesus e eles passam a manifestar também aqueles poderes sobrenaturais. Mas, enfim, isso é só para a gente entender que existe uma estrada, existe uma jornada, no caso de Jesus, 30 anos, você está fazendo a sua jornada, eu estou fazendo a minha jornada. Existe um momento em que você atinge a sua plenitude, ou seja, o momento do batismo, que também é uma experiência mística, né? O batismo, na verdade, é uma tomada de consciência, uma busca maior, e existe um momento seguinte em que você manifesta o seu ser pleno, a sua plenitude. E aí você passa a viver em plenitude, que foi o caso de Jesus. E depois disso, e não antes, tá? Cronologicamente narrado na Bíblia, depois disso e não antes é que Jesus se retira para o deserto. Olha só, reflita sobre isso. Depois disso ele se retira para o deserto e lá no deserto, aí sim ele vai encontrar lá a figura mitológica lá do diabo, né, do Satanás, enfim, que vai tentá-lo várias vezes. Jesus não cai na tentação e o diabo, aquela figura, se vai, e aí sim Jesus começa de fato a sua tarefa pública. Começa a nomear os seus discípulos, começa a agregar pessoas e começa a fazer os milagres, entre aspas, que nós conhecemos, né? Os milagres que muitos deles são narrados na Bíblia. Então, esse alerta eu queria dar para você nesse momento, para você entender em que parte da história você está, que parte da história nós estamos. Nós estamos exatamente nos aproximando do batismo, tá? Simbolicamente a nossa vida, nós estamos nos aproximando do batismo e
após esse batismo, após você ter essa consciência de que você deseja se transformar, que você deseja ser um novo homem, e a partir do momento que você abrir espaço para que se manifeste o seu ser superior, então começa uma jornada de enfrentamento. Não deixa de ser uma jornada de enfrentamento, mas de enfrentamento de coisas que estão dentro de nós, tá? Coisa que está dentro de você, como por exemplo, o desejo por coisas materiais, o desejo por poder, a cobiça, enfim, todas aquelas coisas que impedem ou nos direcionam para um caminho de materialidade, não para um caminho de espiritualidade. Isso é importante a gente refletir nesse momento. Isso é, em essência, Pratyahara. Daí então, quando você vê, seja no seio de uma religião como o islamismo, seja no seio de uma religião como a católica, seja em grupos como os evangélicos, seja em centros espíritas, em templos, enfim, quando você vê acontecimentos que te entristecem, como por exemplo, vaidade, disputa pelo poder, disputa de egos, quando você vê pessoas tentando fazer a cabeça de outras pessoas através de dogmas, de ensinamentos incompletos, pessoas que se aproveitam da religião, se aproveitam da boa-fé para obter ganhos, ou até esses casos de aliciamento de jovens, enfim, ou até casos no passado, por exemplo, de suicídio coletivo. Todas essas coisas que parecem que não encaixam ou desviam a gente da ideia da religião, toda essa estrutura, todas essas coisas, na verdade, são feitas por pessoas que chegaram até a beira do Rio Jordão, mas não foram para o deserto. Por isso é um alerta importante que eu estou fazendo para você. Você está a caminho do Rio Jordão, está a caminho do seu batismo, está em busca da sua transformação, porém, a hora que você tiver os primeiros lampejos, a hora que você receber o batismo, aí, na sequência, tem um deserto. Jesus, segundo narra na Bíblia, ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. A gente pode pensar que isso é simbólico, pode pensar que isso é literal, enfim, mas existe um ensinamento por trás disso. Do mesmo jeito que existe esse ensinamento de que apareceu o tal do tentador e a partir daí ele, se aproveitando desse momento, tentou aliciar Jesus para um caminho errado. Ou seja, quando nós começamos a manifestar alguma força, algum poder interior, outras forças vão tentar nos aliciar para fora daquilo. Aí você fala, mas é muita teoria de conspiração. Não é, porque à medida em que você vai se transformando, à medida em que você vai se iluminando, você vai adquirindo carisma, você vai adquirindo um poder maior, por exemplo, de pensar e realizar aquilo que você pensa. Todo esse poder esbarra na sua vaidade, você começa a obter ganhos através disso. E o que você faz com esses ganhos? Você tem um ideal, você tem uma proposta, ou você vai usar esses ganhos em benefício próprio? Eu tô colocando isso para você entender melhor que não tem nenhuma teoria de conspiração, não tem esse diabo, esse tentador, não é nenhuma figura que existe senão conceitualmente, que existe senão dentro de nós e que à medida em que nós vamos avançando para uma vida mais espiritual, para uma vida mais de religação com Deus, tudo isso se manifesta de forma muito forte, muito pesada. E muitas pessoas se deixam levar pela fascinação. Quando uma pessoa, por exemplo, está lá, desenvolveu alguma técnica, por exemplo, ou
montou algum movimento religioso, ou algum canal, alguma coisa assim, quando começa a vir a fluir aquele número de adeptos ou aquele número de inscritos, no caso do canal, o que vai acontecer? A maioria das pessoas se perde, se perde. Quantas pessoas não montam um canal e falam, nesse canal eu não vou me preocupar nunca com questão monetária, todos os cursos que eu fizer, tudo vai ser de graça. Você vê canais, eu já vi canais em que, quando você pega nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, a pessoa fala exatamente isso. E depois, lá na frente, você já vê um movimento daquela mesma pessoa para obter ganhos monetários através de um curso, por exemplo, vender um curso, vender uma vivência, vender um treinamento. Tudo isso está dentro de nós, esse tentador, esse diabo, esse Satanás está dentro de nós. E à medida em que você começa a se engrandecer, à medida em que você começa a manifestar o seu eu superior, você também tem que atravessar esse deserto. Essa é a parte mais interessante, mais mística, e aí existe também a questão do deserto como refúgio. Isso eu quero colocar para você, que é igualmente importante. O deserto, o recolhimento é o seu refúgio. Ele te permite conseguir enxergar isso, enxergar esse tal tentador. Vamos voltar na Bíblia. Jesus saiu lá para o deserto, e lá no deserto, lá ele sozinho, ali ele se deparou com o tal do Satanás, o tal do diabo. Ali o diabo o tentou. E ali ele pôde ver claramente, né, olho no olho, o tal do tentador. Então, voltando aqui, se você tem vida pública, se você gosta de encontros sociais, de movimentos e tal, isso não é problema, isso não é ruim. O que é ruim é você não ter momentos de recolhimento, que você consegue se recolher, consegue olhar todos os seus comportamentos, todas as suas manifestações, ou seja, você não tem aqueles registros, seja no papel ou seja mentais, em que você começa a perceber que você ou está se desviando, ou está se perdendo, ou que aquilo não é bom, que aquilo está fora dos seus propósitos, ou está fora da sua ética, do seu conjunto de valores, ou do seu ideal. Quando isso acontece, ali no deserto, você está cara a cara com o diabo, e aí você fala, não, você não vai me tentar. Eu posso muito mais do que isso que você está me oferecendo. Essa é a ideia básica. Espero que eu tenha podido, nesse momento, mexer com você, tocar seu coração, porque eu tenho certeza que, seja agora, seja em breve, você vai sentir a necessidade e vai se encontrar na beira do Rio Jordão. Namastê.